Luís, no passado domingo, um dia trágico para o basquetebol mundial, a morte de Kobe Bryant. O que é que significou a morte e também a vida de Kobe Bryant? Eu acho que não foi só para o basquetebol, nem específico para a NBA. Kobe era um desportista de eleição. Para mim, e eu acho que não é só para mim, foi um dos maiores desportistas que eu vi ao longo destas últimas décadas. Obviamente tinha um talento especial para jogar basquetebol, mas um pouco à imagem daquilo que também acontecia com Michael Jordan, por exemplo. Eu acho que dificilmente Kobe, se praticasse outra modalidade, não seria também alguém muito acima da média, porque não só devido à sua complexão física, mas porque ele tinha uma maneira de ser, uma maneira de estar, também muito parecida com Jordan, nisso eles eram muito iguais, de ser um competidor impressionante. O querer ganhar, o não admitir sequer o segundo lugar como uma opção válida, o esforçar-se mais do que toda a gente. Existem ao longo da história inúmeros relatos de treinos que os colegas iam para o pavilhão porque precisavam de trabalhar qualquer coisa, sempre com a ideia, bom, vou lá chegar 2 ou 3 horas antes, não está lá ninguém para poder trabalhar à vontade, e invariavelmente quando lá chegavam estava lá Kobe. Provavelmente aqueles que todos eles pensavam que era o que precisaria menos de treinar e de aprimorar pormenores do seu jogo, da sua condição atlética. Eu acho que isso é uma marca que distingue aos bons, aos muitos bons e depois aos outros que ainda estão acima deles. E Kobe, indiscutivelmente, era uma dessas figuras, era alguém que marcou gerações. A grande maioria dos jogadores que estão hoje na NBA e muitos dos que jogam basquetebol a nível profissional espalhados pelo mundo aprenderam a gostar da modalidade a ver Kobe Bryant, como Kobe Bryant aprendeu a gostar, também por causa do pai ser profissional, mas também a ver Michael Jordan. E isso são marcas que são difíceis de apagar. Aliás, eu acho que tenho a certeza nunca vão ser apagadas, porque se há uma coisa que os norte-americanos fazem muito bem é recordar os seus heróis, é não deixar que a memória das pessoas se esqueça dessas figuras. E Kobe e o basquetebol é uma ligação eterna, nunca vai ser esquecido. Não sei ao certo o que é que vai acontecer agora nos próximos dias, que tipo de homenagens é que vão ser preparadas pelos Lakers, que será obviamente algo muito grande, pela própria NBA. Acredito que o All-Star que se aproxima vai ser, até porque vão estar juntos os principais jogadores, vai ser marcado exatamente por uma grande homenagem a Kobe. E depois há uma série de coisas que se falam nesta altura, no All-Star as equipas jogarem com a camisola 8-1, a outra com a 24, de se poder mudar o logotipo da NBA, enfim, há uma série de coisas que acho que tudo isso tem a ver com aquilo que ele de facto representa. Ele não era só um jogador, não foi só alguém que ganhou 5 vezes o título da NBA, ele era... Eu, daqueles que tive a oportunidade de ver, e com respeito aos outros, e àqueles que não vi ao vivo, eu acho que só Michael Jordan e LeBron James é que, digamos, estão neste patamar, que é um patamar de excelência entre os excelentes. Podendo só escolher um, qual é que é o feito que fica para ti marcado como o feito do Kobe? O feito, é assim, ele ganhou 5 títulos, foi 2 vezes campeão olímpico, foi 18 vezes chamado para o All-Star Game, quer dizer, escolher o maior feito é difícil, não é? Aliás, mesmo que os poucos que já ganharam a NBA e que foram campeões olímpicos, têm alguma dificuldade, se calhar, em eleger esta ou aquela competição. O que recordo, e eu vi um título dele, estava lá e percebi o que é que aquilo representava para ele. Tive a oportunidade de o entrevistar uma vez em Milão. Pode parecer estranho, mas o que recordo, acho que vou recordar sempre como, se calhar, a imagem mais espetacular, o último jogo. Não é normal em nenhuma modalidade, não estou sequer a pensar só no basquetebol ou na NBA, que alguém se retira anunciando ao mundo que fisicamente que já não consegue responder, que já não demora muito tempo a recuperar de pequenas mazelas, e depois no dia que se vai embora, e sem os outros facilitarem, faz 60 pontos, quer dizer, num jogo de basquetebol. 99,9% dos jogadores da NBA nunca fizeram 60 pontos. Este fez 60 no dia em que se ia embora e na época em que ele considerava que já não tinha condições para jogar. Alguém que marca 60 pontos num jogo da NBA
é a prova que tinha mais do que condições ainda para jogar. Só que o nível de exigência que ele punha a ele próprio, para ele já não conseguia, mas mesmo assim marcou 60 pontos. E eu vi esse jogo, quem não viu pode ir ao YouTube procurar as imagens desse jogo. É inacreditável o que ele fez, com a idade que ele tinha, com os problemas que tinha físicos, com os anos anteriores em que teve muitas lesões, e com ele próprio dizer, eu não consigo mais, eu já não consigo. Mas conseguiu fazer 60 pontos. Acho que eu não me lembro em nenhuma modalidade alguém no seu adeus ser tão grandioso quanto Kobe Bryant foi nesse jogo. E para mim eu acho que esse é, entre todos os feitos que ele conseguiu verdadeiramente incríveis, eu acho que esse é se calhar aquele que eu não encontro paralelo em mais ninguém. Depois de tantos anos de sacrifício também, a fazer aquilo que mais gostava, agora na reforma, o que é que vias Kobe Bryant a fazer nos próximos anos? Olha, para já vi-o a aparecer com alguma regularidade, como ele estava a fazer nos jogos. Por exemplo, Michael Jordan foi uma coisa, apesar de também ter participação numa equipa, aparece pouco, nunca gostou muito dessa exposição. Kobe aparecia regularmente nos jogos dos Lakers, ia ver outros jogos, acompanhava a filha que ele próprio dizia que ia ser jogadora da WNBA e que toda a gente era unânime em reconhecer que tinha enorme talento. Ele estava muito ligado à modalidade, ainda recentemente apareceu no jogo para falar em esloveno a Doncic, que é uma coisa difícil de perceber, como é que um norte-americano se dá ao trabalho de decorar umas frases em esloveno para falar a um miúdo de 20 anos e que está há 1 ano e meio na liga. Mas isto era de facto a imagem dele, de querer ajudar os outros. Por exemplo, Trae Young, que está há pouco tempo na liga também, Kobe telefonou-lhe, disse-lhe que ele tinha que melhorar algumas coisas, indicou-lhe pessoas para trabalharem com ele. Kobe era muito assim, tinha aquela imagem de um ser quase que arrogante no campo, por ser tão bom e por achar que era sempre capaz de ganhar os jogos todos. Mas depois estava sempre a brincar, sempre a sorrir e sempre com a ideia de ajudar os outros, nomeadamente os mais novos. Eu acho que ele iria continuar a aparecer nos campos, iria ajudar muito a filha a chegar à WNBA e disse que ia escrever livros, disse que, até pela história dele ter ganho um Oscar por causa do documentário que tem a ver com o seu adeus, há quem diga que estava planeada também qualquer coisa a nível cinematográfico. Vivendo ele na zona de Los Angeles e tendo já essa experiência, eu acho que era bastante provável. Kobe ia continuar ligado ao basquetebol, à NBA, e ia fazer basicamente o que quisesse, o que lhe apetecesse, que não tinha problemas de dinheiro, era uma figura querida em todo o lado. Estava numa cidade que também, digamos, tem essas outras atrações à volta. Eu acho que ele basicamente ia fazer o que lhe apetecesse, ia viver a vida que merecia depois de tudo o que fez. Só que a vida prega-nos estas partidas e ele teve que se ir embora. É uma injustiça tremenda, mas mais até porque aqui, pela situação em si, pela idade que ele tem, é evidente que todos nós temos que morrer um dia, mas uma coisa é morrer aos 80 ou aos 90 anos, é uma pessoa estar doente e as pessoas de alguma forma irem se preparando, pode acontecer isso. Outra coisa é alguém com 41 anos, sem nenhum problema de saúde, pelo menos que soubesse, e de uma maneira estúpida, como são todas as mortes, num acidente improvável, uma queda de helicóptero, enfim. Acho que nós temos visto as últimas horas, nos Estados Unidos e no mundo todo, não só pessoas ligadas ao basquetebol, o carinho que tinham por ele, e isto diz bem da importância e do legado que ele deixa a todos.